Boa tarde. Meu nome é Kelly Roberta Francisco, sou bacharel e licenciada em Química, me formei pela Universidade Federal de Viçosa, na área de Química, e dentro de Química, na Físico-Química. Me apaixonei pela área de Físico-Química, pude, na graduação, meio que ir nas todas as áreas e fiz iniciação científica na orgânica, fiz monitorias, né, tutorias, fiz várias matérias optativas de inorgânica, fiz de analítica e vi que o que eu gostava era da área de físico-química e então fui me especializando na área de físico-química, né? Então, eu fiz mestrado também na Universidade Federal de Viçosa, na área de Físico-Química, e o meu doutorado na área de Físico-Química, lá no Instituto de Química da Unicamp, né? Então, no mestrado e no doutorado, eu trabalhei com o que a gente chama de sistemas coloidais, tá? O que são sistemas coloidais? São sistemas em que eu tenho uma das partículas que está lá no meio, ela é muito maior que o tamanho de uma molécula normalmente, uma molécula, mas ainda assim ela é muito pequena, que só pode ser vista por microscópios, né, potentes. Então, a gente chama esses sistemas que a gente tem uma partícula muito grande em relação à molécula, mas muito pequenininha, que a gente não consegue enxergar, de partículas de tamanho coloidal. Então, esse sistema é um sistema coloidal. Por exemplo, um sistema coloidal, fumaça é um sistema coloidal. A gente tem partícula muito pequenininha de sólido lá, né? A gente nem enxerga, mas fumaça é um sistema coloidal. O nosso sangue é um sistema coloidal, né? Tem um monte de partículas no sangue que quando a gente olha o sangue a gente não enxerga. E a gente só vai ver que elas são separadas quando a gente coloca numa centrífuga muito de alta velocidade, então essas partículas são separadas, né? Mas se a gente olhar o sangue assim, tirar, a gente não enxerga essas partículas. A gente só vai enxergar se a gente colocar no microscópio. Então, todas essas partículas desse tamanho são chamadas de partículas coloidais. E eu me encantei por essas partículas coloidais, né? Tanto que eu fiz mestrado e doutorado nessa área. E agora, como professora da Universidade Federal de São Carlos, do campus de Araras, o nosso trabalho continua estudando, então, essas partículas coloidais, né? Como que elas interagem com outras partículas, como que as coisas funcionam nesse mundo tão pequenininho, né? Esse mundo tão pequenininho, com tanta energia, né, na sua interface por fora, assim. E aí tudo, como tem muita energia nessas partículas, né, grandes, assim, nessa interface inteira, todas as coisas vão tender a ficar nessa interface e aí as reações químicas vão ocorrer justamente nessa interface, porque tem muita energia ali. A gente fala que é um excesso de energia que está na interface. E aí as coisas funcionam, as coisas reagem, as reações químicas ocorrem, a vida ocorre, porque eu tenho essa energia alta nessa interface dessas partículas bem pequenininhas, mas que não são moléculas, tá? Então, a vida se organizou dessa forma, agregando essas partículas, elas ficando de tamanho coloidal, e muitas coisas são permitidas. Por exemplo, a troca gasosa que ocorre no nosso organismo é devido a essas partículas pequenininhas, que têm muita energia nessa interface. E aí, as reações químicas ocorrem de uma forma melhor, né? Então, esse é o nosso objeto de estudo, né? Nosso trabalho. Bom, então, falando um pouco da pesquisa que a gente desenvolve hoje, então, na UFSCar, no campus de Araras, a gente tem uma equipe hoje que tem 9 alunos, tá? Sendo um aluno que já está no mestrado, 3 alunas, no caso, mulheres, né? 3 alunas. Nosso laboratório tem mais mulheres do que homens. Não é
simplesmente aconteceu, né? E eu acho interessante que agora as mulheres estão indo para esses cursos que são geralmente de homens, mas a gente está indo, a gente está chegando lá. E é importante que a gente se mantenha também para chegar nos cargos mais altos, que a gente não pare no meio do caminho, né? Então, essa é uma parte interessante da gente pensar e refletir. Então, nosso laboratório tem muito mais mulheres do que homens. Então, tem um aluno, né? Um dos homens, dos poucos que tem, esse homem está fazendo, então, mestrado. E eu tenho 3 alunas se preparando para fazer um mestrado também, né? Uma mais adiantada, uma mais ou menos, e outra um pouquinho mais por causa da pandemia. Se não fosse a pandemia, ela também estava mais adiantada agora para começar o mestrado no ano que vem, né? Mas, enfim. E aí eu tenho um aluno de TCC, que tá trabalhando no seu TCC, e 4 alunos de iniciação científica, né? 2 meninos, 2 homens de iniciação científica e 2 mulheres de iniciação científica. Então, esse é o nosso grupo que a gente tem hoje no laboratório, que a gente não tem, é um laboratório que não é muito convencional, porque ele está instalado num container, né? É o espaço que a gente tem, de 30 metros quadrados, que ainda dividimos com outra professora. No momento está de licença, maternidade, enfim, mas de qualquer forma é um espaço que não é só meu, né? É um espaço que é dividido com outra professora. Então, eu estou colocando essas situações para vocês verem que as coisas não são tão simples, não são tão fáceis, tem muito obstáculo, né, no caminho, mas que a gente tem que continuar, né? Os obstáculos a gente vai contornando. Se a gente parar no primeiro obstáculo, a gente não sai do lugar, né? Então, a ideia é que a gente consiga encontrar força em nós mulheres, que a gente acha que a gente é fraca, a gente não é, a gente é muito forte. Encontrar força dentro de nós mesmas, essa força não está fora, essa força está dentro de nós. E que a gente contorne esses obstáculos que a vida nos impõe, né? Então, hoje a gente continua trabalhando com esses temas coloidais, pequenininhos, com muita energia, e essa energia que sobra, então, que faz as coisas acontecerem, né? Então, eu falo que a fisicoquímica é muito bonita, porque dentro da química, pelo menos é o que eu sinto, é aquela parte que explica melhor o que está acontecendo. E a minha curiosidade é saber por que isso, né? Por que isso é assim? Por que isso está indo nessa direção e não está indo na outra direção? Como mudar as direções das coisas? Então, a fisicoquímica me trazia essas respostas e eu me apaixonei pela fisicoquímica. Então, no laboratório que a gente tem hoje, então vou contar um pouquinho da história rapidamente. Nós entramos na universidade, então, na Universidade Federal, né, de São Carlos, Campus UFSCar, em 2015, março de 2015. E eu fiquei muito surpresa com uma coisa que eu não estava contando, né? Não, a minha expectativa foi frustrada, né? E a gente precisa saber também lidar com expectativas frustradas, que é o que mais vai acontecer, né? Qual que foi a minha expectativa? A minha expectativa era, eu estou no estado de São Paulo, que é o estado onde a ciência é mais desenvolvida no país, porque é o estado que tem mais recursos disponíveis para isso. E aí, no caso, as agências de fomento têm mais pesquisas aqui, né? Os projetos aprovados são mais aprovados de São Paulo. Então, eu esperava, as melhores universidades são as universidades de São Paulo. Então, eu esperava que, ao chegar aqui, né, em Araras, no campus de Araras, na Universidade de São Carlos, eu teria um laboratório, né, um espaço físico, que eu precisasse apenas colocar os equipamentos necessários, né, mas que eu tivesse esse espaço físico, né, com uma bancada, até mesmo com capela, se fosse caso, né, que é algo que é mais de infraestrutura. Só que eu não tive, né, não tinha disponível, não só eu, outros professores também. Então, não tinha disponível. Então, a gente só foi ter um espaço físico em 2018, né? Em 2018, nós tivemos esse espaço físico,
que é um container. Não é o melhor dos mundos, a gente não consegue nem colocar capela, né? É complicado de pensar em pôr capela, mas é o que a gente tem, né? E para poder montar esse container, que tinha uma bancada e acho que uma pia, né, pra gente, colocar mais bancada, colocar os armários, colocar todos os equipamentos, como balança, estufa, tudo que vocês puderem imaginar de laboratório, gente. Uma geladeira, uma centrífuga, um banho termostatizado, enfim, tudo de laboratório que precisa, reagentes, vidrarias, tudo, a gente precisava aprovar um projeto para ter esse dinheiro. E aí, para eu aprovar esse projeto, eu tive a ajuda, eu chamo ajuda porque para ele não faria diferença, né? Mas é uma ajuda, eu contei com uma ajuda, com uma colaboração do professor Oswaldo, que é da USP de Ribeirão Preto. Então, é de outra instituição, de outra cidade. E ele foi lá e falou, não, vamos mandar esse projeto para a FAPESP e vamos torcer para que ele seja aceito. Nós torcemos, foi aceito. Montamos, então, o mínimo de um laboratório para que ele possa, né, operar. E aí o laboratório está lá montado, né, operando, com esses projetos que a gente está fazendo. Um projeto principal, né, que a gente está em vias de terminar e escrever artigos, etc. Sobre a construção de partículas tipo fibras bem fininhas, então de tamanho coloidal, né, a gente pode chamar até de nanométrica, né, porque o coloidal engloba uma parte nanométrica. Então, a gente constrói fibras bem fininhas, do tipo 100 nanômetros, bem fininhas, e dentro dessas fibras contém um fármaco que a gente quer, né? Que a gente quer que ele vá para o nosso organismo. E a gente acredita que quando esse fármaco está confinado nesse material, ele vai liberar para o nosso organismo de uma forma diferente, né? De uma forma um pouco mais controlada. E por ser uma forma mais controlada, a ação dele melhora, né? E a ação dele melhorando, eu posso usar menos quantidade desse remédio, que tem vários efeitos colaterais. Ou, se eu usar a mesma quantidade, a eficácia dele aumenta. Então, essa é o nosso projeto que a gente está já a gente tem resultados bem interessantes, né? A gente está em vias de terminar e mandar outro projeto. Mas outros estão acontecendo paralelamente lá no laboratório, né? Um outro é a gente pegar, né, gelatina que fabrica remédio, né? Tem as empresas que fabricam remédios, eles fazem a gelatina para fabricar, sobra. E eles costumam queimar essa gelatina, jogar fora não, mas incinerar, né? Além do custo de dinheiro, tem o custo ambiental. Então, qual que é a ideia nossa? A gente pegar essas gelatinas que não tem uso algum e dar um uso, fazer um material interessante, necessário, né? E aí a gente consegue, então, diminuir esse impacto no meio ambiente, tá? Então, tem esse projeto que está acontecendo. Tem outros que estão acontecendo, tem um que a gente quer ver questão de como ajudar a cicatrização de pele queimada, tem um que a gente está pensando, que a gente está vendo como que a gente ajuda em doenças periodontais, ajudar a melhorar o tratamento de doenças periodontais. Então, tem vários projetos que estão acontecendo, né, com esses alunos, com essa equipe. E, então, por quê? Porque um professor de outra universidade me apoiou, né? Então, eu sou muito grata, né? Sou muito grata. A gente também tem uma colaboração com uma pessoa totalmente de fora do Brasil, que é a Cecil, que é lá do King's College de London, né? Lá de Londres. Eu fiz uma parte do meu doutorado e a gente mantém contato até hoje. A gente tem um artigo recente publicado. Então, é alguém que meus alunos pensam, eu quero fazer uma parte do meu mestrado ou doutorado fora. É a Cecil. A gente lembra logo dela, né? E ela já esteve no campus, fez uma palestra, né? No campus, nosso campus de Araras, já fez uma palestra. Então, a gente tem essa colaboração. A gente tem uma colaboração já com a professora Lucimara,
né, de Londrina, da UTFPR, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que a gente já tem bastante interação. E eu vou começar a ter um trabalho, um projeto agora, pensando já, estruturando, com o professor Rafael, que é da Universidade Federal de São João del Rei, né? Ele estudou comigo na graduação, então a gente é muito próximo e a gente está pensando em fazer esse projeto juntos, né? Que tem tudo a ver com o que a gente está trabalhando no laboratório, que é com fármacos. No caso, o fármaco dele, ele sintetiza e a gente vai aplicar, fazer essas nanofibras, ver gel, enfim. A melhor forma de veicular esse fármaco dele, que não é solúvel em água, né? E isso é um problema para fármaco, né? O ideal é que um fármaco seja solúvel para cair melhor na rede sanguínea, mas ele não é. Então, a gente faz esses pequenos partículas pequenininhas, né? E aí, essas partículas pequenininhas mandam o fármaco dele para lá, para dentro do nosso sangue, para onde for, para a célula, para onde precisa ir. Então, essa é a ideia. E o fármaco dele é para tratamento de câncer, né? Então, a gente está começando esses projetos com o Rafael. Além dele, eu gosto também, quero muito agradecer, né? Porque a pesquisa tem pouco tempo, mas a gente está caminhando da forma que dá, né? A professora Sandra, que é do campus de Araras. Por quê? Porque ela me convidou para participar do projeto dela. Ela colocou o meu nome, né? E esse colocar o nome, para quem é professor, para quem está começando, até para quem já está há muito tempo, sabe o quão importante é colocar um nome no projeto, né? O projeto está lá, o teu nome colocado. Não ser só você trabalha comigo, colaboração só de boca. Não, está lá o nome, né? Por quê? Porque com todas as responsabilidades já bem estabelecidas, então algo que é estabelecido e que te ajuda, né? Na aprovação de outros projetos, já tem um projeto com outra pessoa, você está integrante daquela equipe, né? Então, é sensacional. A capela que a gente tem no laboratório, que a gente precisa instalar, veio desse projeto da professora Sandra, né? Alguns recursos vêm do projeto da professora Sandra, que eu tenho integrante. Então, para mim, eu me senti muito... eu senti o meu trabalho muito valorizado. E eu acho que tem um pouco disso, né? Da gente entrar e da gente não sentir o trabalho valorizado, né? Geralmente tem muita competição na academia e um pouco menos de colaboração. Ou tem muita competição e acham que talvez você tenha que ser... você não é um professor, você não está no mesmo pé de igualdade, você você é um pós-doc desse professor, né? Dessa professora. Então, não te olham, né? Ou te olham com um olhar como se você for um olhar tipo você é subalterno, né? Então, esse gesto da professora Sandra me tocou bastante, me deixou bastante feliz mesmo, né? Que é possível. Então, é possível. O que eu quero deixar para as mulheres, para aquelas que estão na graduação, para as que estão pensando em fazer graduação, para aquelas que estão terminando mestrado, doutorado, que pensam ser professoras, é que é muito difícil. A gente sabe que é difícil, caminhar é difícil. Tem muitas pedras no caminho. Mas a gente tem força para poder contornar tudo isso, né? Eu acho que se a gente parar de ficar dando murro em ponto de faca, né? De ficar perseguindo aquele caminho e olhar para todos os outros que existem, eu acho que as coisas andam melhor, né? Valorizem o seu trabalho, para que quando o outro não valorizar, você falar não, né? Não vou trabalhar com você, digamos assim, porque esse trabalhar é pra, não com, né? Então, valorize o seu trabalho de forma que você trabalhe com o outro e não para o outro,
Acho que isso é importante para aquelas que estão agora tentando entrar na universidade. Então, que já entraram, que estão tendo problemas para projeto, que é muito difícil, ou para caminhar, né? Então, valorizem o seu próprio trabalho, valorizem o seu percurso, né? Valorizem aquilo que vocês passaram, pelas dificuldades, pelas coisas que não foram fáceis, mas pelas coisas que também foram fáceis. A gente sabe que vai ter um monte de coisa puxando contra, principalmente para a mulher, né? Nosso mundo nos quer num local que eu acho que a gente já sabe que não cabe mais a gente nesse local. A gente não cabe só nesse local mais, a gente cabe em todos os locais. Então, acho que a gente ocupa esses espaços, esses locais, né? Eu quero colocar também que eu acho, né? É uma opinião minha mesmo. Não percam tempo tentando provar ao outro o seu próprio valor, né? Não perca esse tempo, não perca essa energia. Só saiba do seu valor e continue, né? Continue. Hoje está sem força, dá um tempo, amanhã de novo respira e vamos de novo. Eu acho que é esse continuar, esse mover, esse ciclo, né? De hoje eu não consegui, tudo bem, deixa eu passar, amanhã tento de novo. Esse ciclo de tentar de novo, porque sempre a gente vai estar tendo que contornar várias dificuldades. Esse ciclo de tentar de novo, que é o importante, né? Não deixem de tentar isso, tá? Então, eu agradeço muito o convite que foi me feito para estar falando aqui de ciência, e ciência feita por mulheres. Eu tenho muita expectativa, né, para o laboratório, né, para esse laboratório que a gente está lá, instalado na UFSCar, para esse grupo que a gente está formando. Eu tenho muita expectativa que as coisas vão fluir mais facilmente, né? Não tem sido fácil, mas que vão fluir mais facilmente. E eu tenho uma expectativa muito grande que as mulheres das próximas gerações tenham um caminho um pouco mais suave para ser percorrido, que seja mais fácil, né? Ou que tenha mais suporte, né? Tenha mais suporte. Eu acho que a gente falta um pouco esse suporte, né? Acho que tem muita competição e pouca colaboração. Então, não que competição seja ruim, não é exatamente, mas é um outro assunto. Mas eu acho que a gente consegue caminhar quando a gente olha, não olha só para uma porta, olha para todas as outras, né? E deixar que as coisas aconteçam também. Então, fica aqui. Persistência, continue. Não é fácil, mas vale a pena, né? Vale a pena. O impacto que causa vale a pena. Muito obrigada e estou aberta a perguntas que eu acho que vai acontecer agora na forma presencial. Obrigada. Obrigada pelo convite.